Fala pessoal, vamos lá então, dando continuidade aqui à física do zero aqui do QG do Enem. Ó, na última aula nós falamos de leis de Newton, trabalhamos a primeira lei, segunda lei, terceira lei, ação e reação. Vamos dar continuidade agora falando um pouquinho mais de aplicações dessas leis de Newton, elevadores, plano inclinado, polias. Como é que isso pode cair no meu Enem, no meu vestibular? Não é verdade? Vem comigo então, olha só pessoal, importante que você aqui lembre da diferença entre massa e peso. Qual a diferença entre as duas? Importante que o aluno relembre isso. Vamos lá. Massa. O que é massa, galera? Massa é quantidade de matéria. Quilograma, tonelada, grama. Legal. E peso? Peso o que é? É força gravitacional. É a força com que a Terra está te puxando. Força da gravidade. É a famosa força-peso. No nosso dia a dia, a gente usa esses conceitos de forma errônea, né? Às vezes você fala assim, ei, cara, qual é o teu peso? Aí fala, eu estou pesando 80 quilogramas. Na verdade, isso não é o seu peso, isso é a sua massa. Só lembrando que há uma diferença da seguinte maneira. Quando você sai da Terra e vai para a Lua, a sua massa não vai mudar. Imagina que você saiu da Terra, tu tem 80 quilogramas, chega na Lua, você continua tendo 80 quilogramas, porém o seu peso na Lua é menor, porque lá você tem um outro campo gravitacional, uma outra força da gravidade. A gravidade na Lua não é igual à gravidade na Terra. E só voltando um pouquinho, para você calcular o peso de um corpo, há uma formulazinha que é o quê? Peso é o produto entre a massa, anote aí, e a gravidade. Peso é uma força, tudo bem? Uma força, é uma força gravitacional. Unidade do peso, Newton. Massa, quilograma. Aceleração, metro por segundo ao quadrado. Então, quando você vai medir peso, você tem o Newton, você tem o KGF, 1 kg força, 9,8 newtons. Então, essa é uma grande diferença. Uma pergunta para vocês é o seguinte, vamos lá, vem comigo. Por que as bases de lançamento de foguetes normalmente se situam próximas à linha do Equador? Não é verdade? Olha só, tudo bem, eu acabei de dar para você um exemplo aqui, que se você for para a Lua, o seu peso vai mudar. Né? O peso é a massa-gravidade. Gravidade na Terra, 9,8, 10 metros por segundo ao quadrado, normalmente a gente arredonda para 10. Na Lua, é 1,6. Então, repara que na Lua eu tenho uma gravidade bem menor. Por isso, quando você vê aqueles filmes do homem andando na Lua, aqueles filmes antigos, parece que ele está em câmera lenta, mas é por quê? Porque o campo gravitacional é menor. Se eu largar um objeto aqui na Terra e um objeto na Terra ele cai mais rápido, na Lua ele cai mais lentamente, devido à menor atração gravitacional, devido a menor peso, menor gravidade na Lua. Tudo bem? Bom, aí vem essa questão. Mas na Terra, na própria Terra, o meu peso muda? Será que se eu sair, por exemplo, aqui da linha do Equador, vamos colocar aqui Belém, né? Macapá, no Equador, e for para o Canadá, for para Toronto, no Canadá, ou for para o sul do Chile, será que o meu peso vai mudar? Você vai dizer, não, eu estou no próprio planeta, na Terra não muda. Muda sim. Na própria Terra, a gravidade não é constante. Atenção com isso. Então, por que isso acontece? Vamos lá, a gente pode falar, como a Terra, você percebe o formato dela, o raio equatorial, o raio aqui, a linha do Equador, ele é maior. Devido ao formato da Terra ser um elipsoide, deixa eu desenhar para você aqui, claro que eu estou exagerando, o raio medido ao longo do Equador, o chamado raio equatorial, ele é maior do que o raio medido aqui pelos polos, raio polar. Essa diferença de distância provoca uma diferença no campo gravitacional. De maneira que no Equador é justamente onde eu tenho menor gravidade. Tendo menor gravidade, para você lançar um foguete, se torna o quê? Se torna mais fácil. Perceba que aqui no Brasil, por exemplo, existe uma base militar em Alcântara, no Maranhão, para lançamento de foguete. O Brasil está caminhando nesse sentido, né? De mandar foguetes, satélites próprios, então. Mas por que é localizado ali, justamente em Alcântara, no Maranhão? Porque é uma localidade estratégica, eu estou próximo do Equador, tenho menor gravidade, eu preciso de menos propulsão para lançar o foguete. Vamos aos Estados Unidos, Cabo Canaveral, né? Nos Estados Unidos, é uma região ali tentando chegar próximo
mais próximo possível do Equador, porque justamente onde eu tenho menor gravidade, um outro fator interessante, eu tenho maior velocidade tangencial. Exatamente. Observa, acompanha comigo. Imagina esses dois pontos aqui, olha, o ponto P e o ponto P'. Tudo bem que ao dar uma volta, eles têm a mesma velocidade angular, porque eles têm a mesma frequência. Vamos lembrar de aulas anteriores, 2πf angular, ou quem? 2π pelo período. Então, tanto o ponto P quanto o ponto P', para dar uma volta em torno da Terra, eles levam 24 horas, e tem o mesmo período, mesmo angular. Tem a mesma frequência, mesmo angular, percorre o mesmo ângulo numa volta, 360 graus. Então, esses pontos têm a mesma velocidade angular. Só que esse ponto P, em comparação com o ponto P', ele percorre um arco maior, o comprimento da circunferência é maior. Lembra que o comprimento da circunferência é o 2πr. Como eu tenho maior comprimento, é porque ele consegue, como é que ele consegue percorrer um comprimento maior? Porque ele corre com maior o quê? Velocidade. Então, pontos próximos do Equador possuem uma velocidade tangencial maior. Isso também ajuda nesse caso de lançar um foguete. Então, se uma questão vier perguntando para você, por que lançar um foguete próximo do Equador é mais econômico, é mais viável, é mais fácil? Primeiro, menor campo gravitacional. O raio equatorial é maior. Segundo, eu tenho maior velocidade linear tangencial ali, o que favorece lançar. Tu já pega o próprio embalo da rotação da Terra para lançar o foguete. Tudo bem? Beleza? Então vamos só reforçar. Força gravitacional, força-peso. É a força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre um corpo. Para calcular força-peso, é o produto entre a massa e a gravidade. Lembrando que na Terra, a gravidade ela é mínima no Equador e ela é o quê? Máxima nos polos. Eu já estou vendo uma questão do teu vestibular. O cara fala assim para você, você lança uma bola, né? Imagina uma bola de tênis, né? O cara dá um saque com uma bola de tênis, com as mesmas condições, mesma velocidade, mesmo ângulo, em Belém do Pará, por exemplo, e na Austrália, né? Em Sydney, na Austrália, um exemplo. O que vai acontecer? O alcance vai ser o mesmo? Se eu der um saque na bola, a bola saindo com a mesma velocidade em Belém ou na Austrália, eu terei o mesmo alcance? O que você acha? Não. Por quê? Como em Belém eu tenho menor gravidade em comparação com regiões próximas aos polos, como em Belém a gravidade é menor, eu vou ter o quê? A bola leva um tempo maior para chegar ao solo, o tempo de queda aumenta, consequentemente aumentando o seu alcance. Olha que questão interessante, professor, eu não entendi. Cara, preste atenção, você vai lançar uma bola, uau, né? Vamos lembrar uma coisa, altura gt² sobre 2, tudo bem? Isso aqui, lembra, nós já trabalhamos lançamento aqui, já trabalhamos isso, faz uma revisão aí. Então você lançou um objeto com uma certa velocidade e eu quero determinar, por exemplo, o alcance. Então vamos lá, quem seria o que? O t²? Seria 2h sobre g. Quem é o tempo de voo, o tempo de queda? Seria a raiz quadrada de quem? De 2h sobre g. O que acontece? Em Belém, a gente tem o que aqui em Belém? Acompanha comigo aqui. Em Belém nós vamos ter uma gravidade menor. Se a gravidade é menor, o tempo de queda é maior. Se eu tenho maior tempo de queda, essa bola consegue chegar mais longe, eu vou ter maior alcance. Entendido? Então, quando você compara uma cidade aqui próximo do Equador com uma cidade próximo dos polos, tudo bem? Você tem que analisar isso. O campo gravitacional não é uniforme na Terra, não é constante, ele muda. No Equador eu tenho menor gravidade, gravidade mínima, e nos polos eu tenho gravidade máxima. Fabrício, entendi, legal. Quer dizer que se eu jogar uma bola aqui, próximo do Equador, como a gravidade é menor, correto? Eu vou ter maior alcance. Exatamente. Não é à toa que muitos recordes mundiais em lançamento de dardo, de disco, salto em distância, salto em altura, a maioria desses recordes são obtidos próximos de cidades em competições próximas ao Equador, que é justamente onde eu tenho o menor campo gravitacional. Caraca, eu não tinha pensado nisso. Então pense que é uma questão boa. Beleza? Maravilha, pessoal. Vamos lá então. Vamos continuar aqui. Uma outra força importante é a força normal.
Força normal é uma força de compressão, é uma força de contato entre os corpos. Então, observe aqui na imagem, o que nós temos aqui? Um carrinho, né? Carrinho não, é um Fórmula 1, correto? E aqui você percebe nitidamente nesse Fórmula 1 que você tem a força peso para baixo, o carro comprime o asfalto e eu vou ter a força normal. Claro que em cada roda vai atuar uma força normal perpendicular ao chão, ó, N1, N2, N3, N4. Para facilitar a minha vida, eu vou colocar uma só, uma normal N, que seria o equivalente a resultante de todas essas forças aqui, tudo bem? Bom, logicamente que na vertical, imaginando que na vertical esse carro não tenha aqui aceleração na vertical, tenha numa linha reta, não tem aceleração, eu poderia, nesse caso, em especial nesse caso, afirmar que a normal teria o mesmo valor do peso. Isso nem sempre acontece, tudo bem? Tem que ver se o carro está numa reta, se está numa curva, se tem aceleração vertical, tudo isso influencia. Então, o que acontece é que é o seguinte, que nesse caso a normal e o peso teriam intensidades iguais. Um exemplo, vamos supor que o carro aqui, claro que não é isso, mas vou colocar um valor, tem um peso de 100 newtons. Se ele tem 100 newtons de peso, ele vai exercer sobre o solo uma força de 100 e o solo reage, exercendo sobre ele uma força também de 100 newtons. Só lembrando que é um caso particular, nem sempre a normal e o peso terão valores iguais. Nós vamos trabalhar isso ainda, tudo bem? Então, entenda que a normal é uma força de contato, é uma força de compressão com a superfície. Importante também lembrar que a normal e o peso não constituem um par de ação e reação, não são ação e reação, tudo bem? A normal é uma força de contato, o peso é uma força de campo. Como eu já falei, normal e peso nem sempre têm valores iguais, intensidades iguais. A gente já trabalhou o seguinte, por exemplo, quando você observa essas situações aqui na nossa tela, perceba bem a característica principal da força normal. Ela forma com apoio, que ângulo aqui? Dá uma olhada, 90 graus. O corpo empurra o apoio para baixo, então no caso aqui o corpo A empurra o B para baixo e o B empurra o A para cima. Aqui sim, nós temos, né, um par de ação e reação. Mesma coisa aqui, o corpo A empurra a mesa e a mesa empurra o corpo A, ó. Um par de ação e reação, mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário, não se anulam, pois atuam em corpos diferentes. Olha só que caso legal aqui, ó. O corpo apoiado, né, na parede, numa parede aqui vertical. Então esse corpo empurra a parede nesse sentido e a parede reage em sentido contrário. Então aqui a gente tem um outro par de ação e reação. Perceba que o ângulo aqui vale quanto? 90 graus. Tudo bem? Beleza, pessoal? Vamos lá. Agora, normal e peso, eu vou reforçar isso aqui, hein? Não é um par de ação e reação. Por quê, professor? Primeiro está aqui, ó, normal e peso. Estão no mesmo corpo. Ação e reação atuam em corpos diferentes. Ainda há pouco eu coloquei um exemplo para você. Vamos lá. Se o corpo está em cima de um plano inclinado, aqui para mim, ó, plano inclinado. Cadê a normal? Hein? Normal está para cá. A gente já aprendeu. Aqui é normal. Cadê o peso? O peso está aqui, ó. Repara que são direções diferentes. Ó, a normal está numa direção, o peso está em outra direção. Não é a mesma direção. Perceberam? Então, normal e peso não é ação e reação, hein? Cuidado. Vamos lá. Entendendo melhor essa história. Tá aqui, vamos isolar os corpos. Vamos isolar para enxergar melhor. Está aqui o corpo, está aqui a mesa e está aqui a terra. Vamos lá. Quais são as forças que atuam no corpo? A normal. Essa normal aqui no corpo vem da onde? Vem do apoio. Isso aqui é um par de ação e reação. Ele, o corpo, empurra a mesa para baixo e a mesa empurra o corpo para cima. Aqui eu tenho um par de ação e reação. Mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário, corpo diferente. Beleza? Tá claro aí? Tá. Qual é a outra força que atua no corpo? A outra força é o peso. Mas aí tu me pergunta, quem é que puxa ele para baixo? Quem exerce a força-peso no corpo? É a terra. Vamos lembrar da teoria da ação e reação. Se o corpo A exerce uma força em B, se a terra puxa B, o B puxa o A. Então, a reação do peso está onde? No centro da terra. Então, olha o que eu estou te falando. A reação do peso está no centro da terra. Aqui a gente tem um par de ação e reação. Então, não vai dizer por aí, pelo amor de Deus, que normal e peso e ação e reação. Cadê o par da normal? Está no apoio, está na mesa, no apoio. Cadê o par do peso? O par do peso está na terra. Então, aqui eu tenho um par de ação e reação e aqui nós temos um outro par de ação e reação. Está claro isso?
Nunca diga que essas duas é ação e reação. Normal e peso não é par de ação e reação. Tudo bem? Não quero ninguém errando isso. Vamos para uma questãozinha para trabalhar um pouquinho mais isso daí? Vem comigo, olha só. Supondo que um bloco de 2 kg inicialmente em repouso, sobre um plano horizontal sem atrito, aplica-se uma força aí, ó, uma força de 16 newtons é aplicada sobre o bloco. Vou marcar aqui, 16 newtons. Conforme a figura. Qual a intensidade da reação normal, força normal, do plano de apoio e da aceleração do bloco? Tudo bem? Sabendo que seno θ 0,85, cosseno θ meio é a gravidade 10. Valeu? Primeira coisa a ser feita aqui é o seguinte, pessoal. Vamos lá. Nesse bloco, eu vou ter essa força. Essa força vai produzir nesse bloco o quê, pessoal? Uma o quê? Aceleração. Eu vou ter também o que aqui? Fala para mim. O peso. E eu vou ter quem aqui? A normal. Será que eu posso dizer que essa normal tem valor igual ao peso? Você vai dizer, professor, é igual. Quanto é que é o peso aqui? Vai. O peso aqui é 20 newtons. Como é que eu encontrei o peso? Eu peguei a massa, vamos lembrar, aqui, ó, acompanha comigo, acompanha. Peguei a massa, que é 2, a gravidade, que é 10, nós tivemos um peso aqui de quanto? 20 newtons, está aqui o peso. Então, eu te pergunto, esse peso que vale 20, essa normal também vale 20? Tu vai dizer, vale. Não. Por que é normal e eu não posso dizer que tem o mesmo valor do peso? Vou te falar. Tu está vendo essa força que está aqui? Essa força está inclinada, filhão. Pelo fato dela ter essa inclinação, parte dela, uma componente, uma ação dela, uma componente vai estar para cima e uma outra parte vai estar puxando aqui para o lado. Essa aqui eu costumo chamar de Fx e essa aqui eu costumo chamar de Fy. Direção horizontal x, direção vertical y. Então, na verdade, existe uma outra força aqui além da normal. Entenderam? Espera lá. Vamos organizar a casa aqui para você. Rapidinho. Vou voltar para cá. Quando a gente organiza essa casa, vou pegar essa força aqui, deixa eu apagar aqui que tem muita informação para a gente começar a organizar. E vou decompor. Aí eu vou pegar a força F, olha o que eu vou fazer, ó. Vou pegar essa força F e a gente vai fazer a decomposição. Eu vou ter uma componente para cá, que eu já te falei, que vai ser o Fx, que para te achar esse Fx é o F colado no ângulo, quem é colado é o cosseno, e vou ter uma componente para cima, que vai ser o nosso, que aqui, pessoal? Vai ser o nosso F de y, direção y. Quem é meu Fy? Ele está separado do ângulo, então vai ser o F seno do ângulo, no caso, seno de 60. Essa força F agora não interessa mais para a gente. Tudo bem? Além dessas duas forças, a gente tem também quem? A normal, que ele pede, e temos o peso. Inclusive, esse peso eu já calculei. Vou colocar aqui, ó. Quanto é que vale o peso? A gente já achou. 20 newtons. Como é que eu calculei o peso? Eu peguei a massa, multipliquei pela gravidade. Tudo bem? Posso pagar aqui? Vou pagar aqui para dar espaço para a gente resolver legal. Vamos lá. Todo mundo já entendeu de onde veio essa força-peso aí. Maravilha. Então, vamos lá. O que você tem que fazer aqui? Primeiro, vamos achar os valores de Fy e Fx. Quem seria o Fy? F seno do ângulo. Substitui os valores. Quanto é essa força F? Essa força F, ele falou que vale quanto? 16 newtons. Então, 16, seno de 60, ele deu para a gente, 0,85. Isso vai dar uma força de quanto? Anota aí, 13,6, ok? Achei o Fy. Então, olha só, eu já sei que essa força aqui, bora anotar para não esquecer, 13,6 newtons. Continua, já achei o Fy, vamos calcular o outro agora. O que a gente pode achar aqui? O Fx. Só que o Fx, esse carinha aqui, ó, você está vendo? Ele está colado no ângulo. Olha só, colado é cosseno. Entendeu? Então, como é que vai fazer? Vamos lá. Vai ser a força F, 16, daqui a força F, não esquece. Só que agora cosseno de 60. Olha lá, quanto é esse cosseno? É meio? Opa, essa é fácil. Dá quanto o Fx? 8. Aqui está errado. É 8 newtons. Tudo bem? Só corrige aí. Então, meu Fx aí, 8 newtons. Então, aqui, vou colocar bem aqui o Fx, 8 newtons. Então, eu já tenho os dois. Vamos lá. Então, veja bem, pessoal. Como é que eu vou resolver isso aqui? A gente sabe que na vertical não há movimento na vertical. Então, se eu somar a normal mais o Fy, esses dois tem que ser igual ao peso. Gente,
Se tem 20 newtons para baixo, tem que ter 20 para cima. Vou escrever isso aqui, ó. Normal é essa força, mais o FY, que é o F seno de 60, é igual ao peso. Acontece que a gente já calculou aqui, deixa eu colocar esse valor para cá, já calculei o FY, não já? E eu já sei o peso, então fica fácil. Vamos lá. Normal, quanto é o FY? 13,6. Quanto é o peso? 20. Vai para lá, para o outro lado, subtrai. Quanto também é normal? 6,4. Entenderam? Vocês estão vendo que a normal nem sempre é igual ao peso. Vocês viram isso? O corpo pesa aí 20 newtons, mas o contato com a mesa só é de quanto? 6,4. Por quê, Fabrício? Filho, porque tem uma força para cima de 13,6. Tudo bem que essa força de 13,6 não consegue levantar o corpo tem 20. O corpo tem 20 newtons, 13,6 não consegue levantar. Mas pelo menos o contato vai diminuir. Tu está entendendo? O corpo não vai exercer todo o peso dele sobre a mesa. Ele pesa 20, mas como tem 13,6 para cima, o contato com a mesa é de apenas quanto? 6,4. Entendeu a lógica agora? Como a normal nem sempre é igual ao peso, normal é a força de compressão. Vamos lá. Só que aí ele pede a aceleração. E aí a gente tem que lembrar que a aceleração está na mesma direção da resultante. Ó. Vamos pegar aqui, ó. Olha a minha aceleração. O cara vai acelerar para cá. Nosso bloquinho está acelerando aqui na horizontal. Ó. Legal. E quando você joga a segunda lei de Newton, força resultante, massa, aceleração, tu tem que lembrar que essa força resultante e essa aceleração tem que ter a mesma direção. Veja bem aí, dá uma olhada. Qual é a força que está na direção da aceleração? Fala para mim. Não é o F cosseno, que deu 8, que a gente já calculou? 8 newtons. Então, a minha força resultante é o F cosseno, que é 8. A massa do bloco, quanto é? Está aqui no texto, 2. E aí você calcula a aceleração, que dá quanto? Dá 4. Tudo bem? Então, não tem o que errar aqui. Tranquilo. Tá claro? Por que a resultante, professor, não é 16? Porque 16 não está acelerando o bloco. Parte desse 16 está para cima, é o FY. E uma outra componente é o FX. Quem acelera é o FX, ó. É essa que acelera, tá bom? Sempre tu tem que olhar a força que está produzindo a aceleração. É ela que é a minha resultante. Valeu? Maravilha. Legal, pessoal. Vamos falar de uma outra força, que é a força de tração. Tração é uma força que vai aparecer muito. Falou em fio, falou em cabo. Como tem exercício, questões, né? No nosso dia a dia, como tem situações que envolvem tração. Lembrando que a tração nunca entra, a tração sempre sai do corpo, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui você tem um container, você tem os cabos de aço erguendo o container, então eu posso dizer que em cada cabozinho existe uma força puxando aqui, ó. Essa força que o cabo exerce é o que a gente chama de tração. Sempre saindo, nunca entrando no corpo, sempre saindo. Aqui nós temos um outro exemplo, onde você tem aqui uma espécie de um cabo de guerra, os dois aqui brincando, né? Repara que a tração, o fio puxa a mão do coleguinha A e ao mesmo tempo também puxa do B. Beleza, pessoal? Tá puxando, tá saindo. Então nunca desenhe tração entrando no corpo. Fio não empurra, fio puxa, fio puxa. Sempre coloque o fio saindo, a tração saindo. Agora repara que sempre saindo. Como todo fio tem duas extremidades, então sai de uma e sai da outra. Sai de uma e sai da outra. Outra coisa, como é o mesmo fio, essas trações têm valores o quê? Iguais. A gente considera fios ideais, né? Fios sem massa. Então a tração é a mesma nas duas extremidades do fio. Beleza? Então não esquece, fio não empurra, fio puxa, tração sai, tração não entra. E a tração nas duas extremidades é a mesma, sempre saindo. Valeu? Vem comigo então aqui, vamos trabalhar um pouquinho essa ideia de tração, de força de tração. Aqui nós temos, por exemplo, uma polia. Essa polia aqui é o que a gente chama de polia fixa. Ela tem esse nome fixo, por quê? Porque ela só tem giro. Ela então, polia fixa, ela só tem rotação, ela não tem translação, ela não sobe, não desce, não vai para a direita, não vai para a esquerda, então ela é uma polia fixa. Quando aparecer polia fixa, entenda que o fio que passa por aqui, ó, é o mesmo fio, é o mesmo cabo. Então essa polia, ela não altera o valor da tração,
ela não vai alterar, ela só muda aqui a direção e tal, mas ela não altera a tração. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu tenho um corpo aqui, olha só, e esse nosso corpo aqui, ele tem um peso de 100 newtons, para eu equilibrar esse corpo, eu vou ter que fazer uma força de quanto aqui? De 100. Mas, professor, fala, tem uma polia aqui. Essa polia, ela é fixa, ela não altera o valor da força, é uma polia fixa, ela não vai alterar. Tudo bem? Ela só muda a direção. Então, fica de olho nisso. Agora, quando aparece polia móvel, beleza? Polia móvel, aí sim, tu tem que lembrar que na polia móvel, a força ela é dividida. Ela é dividida. Então, por exemplo, o que vai acontecer aqui? Vamos lá, você está vendo essa polia aqui? Essa aqui a gente já conhece. É a polia fixa. Essa aqui é a polia móvel. Por que móvel, professor? Porque se eu puxar o fio, pai, esse cara vai subir. Isso aqui tudo sobe. E se eu largar, ele desce. Então, esse sistema, ele tem movimento. Ele pode subir, pode descer. Ele tem translação, beleza? Então, ele tem aqui translação. É uma polia chamada polia móvel. Então, vamos colocar aqui. Vamos supor que aqui esse corpo pese 100 newtons. Tudo bem? Um exemplo. Se ele pesa 100, quando essa carga chegar bem aqui no meio da polia, ela vai dividir. Quanto vem para esse fio? 50. Quanto vem para o outro? 50. Perceberam? A polia móvel distribui a força. Então, na verdade, eu vou fazer uma força aqui que seria a metade do peso, ou seja, 50 newtons. Então, quando aparecer polia móvel, tu já sabe, pega a carga e distribui. Joga metade para um lado, metade para o outro. Então, você quer 100, foi 50 para um cabo, 50 para o outro. Beleza? Tudo bem? Tem até uma relaçãozinha que a gente pode fazer assim, ó. Está aqui o nosso corpo, peso P, né? E essa polia vai dividir essa carga, tá certo? Qual é a malandragem? Metade para um lado, metade para o outro. Agora, tem uma relação, daí o nome a gente também chama de talha exponencial, que você pode ser por essa relação. A força que você exerce, essa força que você vai exercer aqui para equilibrar o sistema, é o peso dividido por 2 elevado a n. Quem seria esse n? Seria o número de polias, ok? Móveis. Tudo bem? Então, nesse nosso exemplo, só para você entender, a força vai ser o peso, 2. Quantas móveis tem? Tem 2 polias, só que essa aqui é fixa. Essa é móvel apenas. Então, eu tenho uma polia móvel. Então, seria P sobre 2. Vou fazer a metade do peso. Se fossem 2 polias móveis, ficaria como? Se fosse mais uma polia móvel no sistema, P, 2 polias móveis, aí você ia dividir essa força-peso por 4. Tudo bem? E assim vai. Então, essa é uma relação que pode ser útil para você, para a gente ficar antenado aí. Vamos trabalhar isso um pouquinho, beleza? Mas antes, vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta e dá continuidade. Pessoal, já, hein? Não sai daí, eu estou voltando. Um abraço.